grande assim, colocou um na asa, outro na outra, e não deu nenhuma trepidação. 2 horas de mata dentro, viu? Água e mata, nada mais. Porque de barco nós gastaríamos 4 dias e 3 noites de viagem. Vocês têm uma viagem de base, 4 dias e 3 noites. Então o avião foi 2 horas e foi, chegou lá, estava esperando. E nós não fomos dormir não, já fomos trabalhar, e visita aqui, visita ali. Aí vamos atravessar um rio lá do outro lado, 200 metros de rio. Aí chegamos lá do outro lado, uma casa flutuante no meio da água. Fala, pastor, aqui que é a nossa congregação. Casa velha vazia. Eu pensei, por que será que esse pessoal veio mostrar só essa casa velha aqui vazia aqui dentro da água? Mas não demorou 30 minutos, tinha mais de 40 pessoas dentro dessa casa. Porque começou a aparecer gente de barco, mulher, crianças, moços e velhos, e foi chegando de tudo quanto foi lá. Chegou dentro de mais ou menos 20, 30 minutos, 40 pessoas estavam lá dentro. E não era só, tinha muitos índios ali de etnias diferentes. E realizamos o culto de dia mesmo, né? Almoçamos e à noite que reunimos mais 130 pessoas. E no outro dia viemos embora para casa, nada, viemos para Manaus, ficamos 2 dias lá. E depois viemos para Aparecida de Goiânia, onde ficamos 4 dias. Não é fácil, é muito difícil, mas porém Deus está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o texto diz o seguinte: esse texto que nós lemos, Paulo, quando escrevia a carta aos Romanos, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não crer? E como crerão naquele de quem não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Precisa pregar o Evangelho, porque pregação do Evangelho é uma ordem de Jesus. Ele não somente está escrito nos Evangelhos, por exemplo, de Mateus, como de Marcos principalmente, mas é importante saber que o livro de Atos fala sobre aquilo que Jesus falou antes de subir ao céu, dizendo: ser-me-eis testemunhas tanto em aonde? Jerusalém e aonde mais? Hein? Samaria, Judéia e até confins da terra. Em Portugal tem um lugar chamado Fim do Mundo. Sim, senhor, vocês não foram lá, mas o irmão ali já deve ter ido, o irmão que veio lá da Espanha. Pastor Natan, já deve ter ido lá. Mas eu estive lá, Fim do Mundo, aonde termina o continente. É um lugar feio mesmo, um lugar muito feio. Talvez eles pensassem que o fim do mundo fosse ali. Paulo chegou a pregar até na Espanha, e Portugal estava na época ligado à Espanha. Então, na oportunidade para Paulo, talvez ele tivesse vindo aos confins do mundo. Não, o fim do mundo ainda tinha muita coisa para frente, né? Muita coisa para frente. E isso é importante, irmãos. Eu não quero somente falar sobre isso, porque poderia dar estatística para os irmãos. Talvez vocês estejam tão acomodados e imaginando que o mundo todo está evangelizado, como está, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte. Não, irmão, não é assim não. A comunidade europeia são 27 países.
tem mais ou menos aproximadamente 400 milhões de pessoas. Nós não temos ainda 2% da população crente. Então nós temos muita gente para pregar ainda. E ainda esse tempo eu estava pensando, porque surgiu a ideia de criar o Projeto Brasil, porque atravessa todos esses continentes, o oceano, para estar em continentes diferentes. Que dificuldades são as viagens, e eu não tenho facilidade de viajar de avião. Não é que eu tenho medo. Se eu tivesse medo, não faria as viagens que eu já fiz. Já fiz muitas horas de voo, muitas horas de voo, incalculadamente. Mas eu desmaio em avião, sabia disso? Desmaio em avião. Já cheguei em lugares chegar de maca. Essa senhora, desmaiado. E às vezes, mas pastor, mas o senhor tem coragem? Tem, porque eu tenho que pregar o Evangelho. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Esse ai fala sobre juízo. E Jesus disse: ser-me-eis testemunha. E ele disse: até os confins do mundo. Evangelho não é uma coisa tão simples, e não é uma coisa também de terceira categoria, não. Paulo até mesmo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É mesmo. Eu já tenho presenciado isso. Como Deus faz, como Ele opera, como Ele realiza milagre. Você está me vendo assim com esse cabelo branco, pensando que eu estou desanimado? Não estou não. Eu não tenho desânimo. Minha esposa diz assim: você está cansado? Não estou cansado. Por quê? Porque pela minha idade, talvez eu já tivesse sentado numa cadeira de balanço há muito tempo. Talvez pelos anos que trabalho já tivesse tranquilamente vivendo em outros lugares, talvez numa praia, num lugar de lazer. E por que prego? Prego porque Jesus me incumbiu de pregar o Evangelho. Além de tudo isso, como já disse ontem, Ele me deu uma missão específica. Além de que eu já tinha desde garoto de 18 anos de idade, Ele me deu uma missão específica. E eu estou olhando para esta missão como um grande dever, porque quem me deu não foi o presidente Lula, viu? Quem me deu não foi o presidente Obama. Quem me deu foi Jesus Cristo, Salvador, o Senhor dos céus e da terra. Ele que deu para mim. Alguém fala assim: mas falar com o presidente Obama já é uma grande bênção. Falar com o presidente da França ou da Inglaterra é uma grande maravilha. Receber uma missão como agora vai mudar os ministros no Brasil é uma grande missão, quando o indivíduo ouve falar o seu nome: você vai ser o ministro de tal pasta. Coisa maravilhosa. Mas eu não recebi de ser ministro de qualquer pasta de qualquer país do mundo. Eu recebi uma missão vinda do céu, vinda de Jesus. E eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Como vocês viram meu filho falar, minha esposa também veio, porque quando nós viemos aqui, a coisa não foi tão simples. Ainda hoje existe ali do lado umas cadeiras brancas, de plástico, aquelas foram que nós iniciamos. Iniciamos uma igreja com 12 pessoas, quando estava lotada a igreja, tinha 12 pessoas. E passou anos e anos assim. E eu saí lá do Brasil, deixando para trás uma igreja com milhares de crentes. Como você vai vir e persistir e continuar batendo numa situação assim? Se eu tivesse recebido uma missão da parte dos homens, eu teria desistido. Pelas oposições, pelas dificuldades, enfim, por muitas coisas. Mas como eu recebi do Senhor e tenho certeza
de que Ele vai cumprir a sua palavra, como já tem cumprido certamente, eu continuarei lutando por esta causa até a morte.